Olá, tudo bom? Vamos lá, pessoal. O Instagram tá avisando aí as pessoas que eu tô online. Eu tinha marcado agora, né, a live pra gente falar de entrevista. Então, sejam bem-vindas. A Mônica, a Priscila, Patrícia, Sérgio, quem mais entrou? Vamos lá, sejam bem-vindos, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu falei que eu vou falar de entrevista, né? E eu vou falar de algo que tá, assim, super na moda, mas as pessoas às vezes não estejam conhecendo com esse nome, né? Que é o pitch de entrevista. Que é, na verdade, uma apresentação curta e incisiva sobre você, né? E as empresas estão pedindo bastante essa apresentação, seja por telefone, seja por vídeo, né? Um vídeo currículo de 5 minutos, isso é um pitch de entrevista. Então eu vou falar um pouquinho disso pra vocês. Como usar o storytelling para prender a atenção do recrutador, né? Como contar a tua história da melhor forma, tá? Então também vou falar disso. E dos novos tipos de entrevistas que estão surgindo, tá? Pessoal, aqui embaixo tem um ícone de perguntas, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas ali, que assim que eu terminar de falar, eu vou responder pergunta por pergunta, tá bom? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Começando a falar sobre tipos de entrevistas, tá? Antigamente, né, a única entrevista que a gente conhecia era a presencial e às vezes nem tinha RH, né? Era direto o gestor que chamava lá pra bater um papo, muito sem porquê ali, né? Mais pra conhecer aí o candidato, né? Pra bater ali olho no olho e ver se a empatia, né? Contratava muito por empatia, se é o cara da pessoa ou não. E mudou muito, né? Os tempos mudaram muitos, e RH mudou muito, recrutamento e seleção mudou muito, né? E eu tô aqui pra falar um pouquinho dessas novas mudanças que aconteceram, tá? Então, aí beleza, aí entrou o RH, entrou a área de recrutamento e seleção pra ajudar o gestor a fazer essas entrevistas, né? Então melhorou bastante, porque ele entrou com uma técnica, normalmente era uma área muito composta por psicólogos, hoje não tanto, mas pessoas que entendiam de comportamento humano e que poderiam avaliar o comportamento dessas pessoas e não só a parte técnica, né? Então o RH, ele entra para avaliar o comportamental, certo? Então sempre que vocês lembrarem de entrevista por RH, ele é bastante voltado para o comportamental, tá? É isso que o RH vai avaliar na entrevista. O gestor vai avaliar a parte técnica, tá? Então entra aí uma nova figura, o RH avaliando comportamental, gestor a parte técnica, tá? Esse é um modelo que está sendo usado em muitas empresas, tá? Hoje, raramente, a entrevista é direta com o gestor, né? Só se for de cargos bem operacionais mesmo, né? Então, aí tá, né? A sequência sempre RH, ou depois gestor, ou os dois juntos em algum momento, tá? Normalmente acontece assim, né? O RH ele também entra para fazer uma triagem, né? Normalmente são muitos currículos que são recebidos e o gestor não tem tempo para fazer essa triagem ou não tem assim o preparo para isso. Então o RH ele entra para poder receber esses currículos, triar e também mudanças, né? Antes era currículo entregado na empresa, currículo em papel, né? Antigamente para procurar emprego as pessoas saíam e rodavam a cidade para entregar currículo em papel. Hoje em dia não, hoje em dia já são currículos por e-mail. E aí avançou do e-mail para sites de vagas. Então eu coloco minha vaga lá e espero você se candidatar. E hoje muitos RHs nem estão publicando as vagas, né? Então eles vão nos bancos que eles têm de currículos online e procura a pessoa, porque a demanda tá tão grande, né? Tem tanta gente lá nesses bancos, aí pessoas empregadas, né? De repente que estão mais no perfil da vaga, que eles vão direto na fonte e não chegam nem a publicar a vaga, tá? Então, tô contextualizando vocês aí de algumas mudanças que aconteceram no RH, tá bom? Então, essas foram mudanças importantes com relação à entrevista. Então, beleza, a gente chegou na época que o RH entra e depois vem o gestor. De forma presencial, na maioria das vezes, né? Porque eu conheço a pessoa pessoalmente e consigo avaliar aí muitas coisas, tá? Só que o que começou a acontecer, né? Primeiro, corte de custos. Nem sempre o RH consegue viajar pro lugar para poder entrevistar a pessoa, porque nem sempre todas as empresas têm RH em todas as unidades, então começaram a entrar muito em alta a questão da entrevista por vídeo, né? Ou muitas vezes porque não tem tempo mesmo, né? Às vezes o candidato tá não tá conseguindo um horário, né? O RH também não, enfim, aí faz essa entrevista por vídeo, tá? Ou às vezes a pessoa tá em um outro país, enfim, a entrevista por vídeo ficou muito mais aceita, tá?
ainda hoje tá muito mais como uma primeira etapa do processo, tá? A entrevista em vídeo. Existem empresas que já estão fazendo todo o processo em vídeo e a pessoa só vem para contratação, tá? Eu já fiz, inclusive, algumas entrevistas, alguns processos assim, mas ainda é o mais raro, tá? Normalmente a entrevista em vídeo, ela entra como uma primeira etapa e depois se sucede algumas etapas aí de entrevistas presenciais, tá? E além da entrevista em vídeo, eu não sei, provavelmente vocês já passaram por isso, e é a forma como eu estava trabalhando, como eu estou trabalhando e estava trabalhando muito nas últimas empresas, que é você, antes de você convocar. Então, é sempre eu pensando em otimizar o processo, tá? RH também é uma área como qualquer outra. Tá sempre pensando em otimizar o processo e em gastar menos tempo. Então, antes de eu chamar aquele candidato para uma entrevista de 1 hora comigo, eu ligo para ele antes, converso com ele uns 5 a 10 minutos, entendo se ele cumpre os pré-requisitos da vaga, e se ele estiver dentro dos pré-requisitos da vaga, aí sim eu vou chamar ele para uma conversa de mais tempo, né? Então aí que entra a questão do pitch que eu tô falando para vocês. Hoje em dia, até porque o RH está otimizando muitos processos, você precisa convencê-lo de uma forma curta e incisiva, de 5 a 10 minutos, que você é a pessoa certa para a vaga. Entende? Então, hoje em dia, nem sempre você vai ter a 1 hora da entrevista. Eu mesmo cortava 80% dos candidatos aí. Se eu já via que não cumpria algum requisito, ou que eu já não gostava de alguma coisa que me trazia ali por telefone, eu já cortava e não chamava para uma etapa presencial, tá? Importante também, o RH ele entra muito na parte da competência. Eu falei do comportamental avaliando competência, né? Uma técnica utilizada pelos recrutadores é a recrutamento e seleção por competências. Então ele vai caçar ali, vai te fazer perguntas para que você traga exemplos daquilo ali, né? Então eu não vou, você é uma pessoa, qual é o seu ponto forte, né? Eu sou perfeccionista, né? O RH, que ele faz uma entrevista por competência, ele vai perguntar, vai te pedir uma situação em que o perfeccionismo te atrapalhou, né? Então, para quem costuma usar aí esse ponto fraco, né? O RH que ele trabalha de uma forma, né, mais especialista, um RH mais sênior, ele vai atrás para entender qual que é a competência, né? Um exemplo de quando você usou aquela competência ali. Né? Então, por exemplo, eu sou muito perfeccionista, então me dê um exemplo de uma situação que isso te prejudicou. Sempre com exemplos, com situações, analisando, né, as suas atuações passadas, tá? Então, fiquem atentos. Tudo que você quiser levar para uma entrevista, lembra de algum exemplo da tua carreira que aquilo ali aconteceu e aquilo ali, de fato, para você fez alguma diferença, tá? Então, isso é importante trazer esse conceito de entrevista por competências, tá? Então, quando o RH começou a perguntar muito, me conta uma situação de quando você exerceu liderança, me conta uma situação quando isso aconteceu, é porque ela quer buscar evidências de que você, de fato, tem aquela competência, tá bom? E aí a gente entra na parte de apresentação. Primeiro, toda entrevista começa com a temida pergunta. Me conta sobre você, me fala sobre você, né? Me conta um pouquinho sobre você. Normalmente é uma pergunta muito aberta, para que você possa direcionar o diálogo e se apresentar da melhor forma, tá? Então, normalmente é uma pergunta aberta. E essa pergunta ela é feita em entrevistas de emprego de 1 hora. Normalmente a primeira parte da entrevista eles vão abrir para você poder falar sobre você. Nas entrevistas em vídeo também existe essa pergunta. E normalmente nessas etapas até online, que está acontecendo bastante, vídeo currículo, me manda um vídeo com a sua apresentação, nada mais é também que um pitch de entrevista, um pitch profissional, um pitch de venda profissional, né? Na área comercial a gente usa muito essa coisa de pitch de vendas para você poder convencer o cliente ali em pouco tempo que você está vendendo o produto certo para ele, né? Que aquele produto vai ajudá-lo. Na parte de entrevista é a mesma coisa, você tem 5 a 10 minutos para convencer o recrutador que você é um bom candidato, né? Então a Latam mesmo começou a fazer vídeo currículo para comissários, né? Então, antes, em vez de entrevistar várias pessoas um dia, gastar aquela energia, eles fazem vídeo e aí naqueles 5, 10 minutos ali, eu não sei quanto tempo exato, eles avaliam se vale a pena continuar ou não, chamar aquela pessoa para uma próxima etapa, tá? Por isso que é tão importante que vocês aprendam como fazer esse pitch, tá? Então vamos lá, eu tô fazendo alguns posts aí pra vocês de pessoas que não sabem explicar o que fazem, né? E uma parte importante do pitch é essa, explicar para outra pessoa o que você faz. Qual que é a diferença que você gera? Qual que é a transformação que você gera naquilo ali que você trabalha, né? Isso é muito importante. Outra coisa importante para dizer para vocês, né?
o mercado está muito concorrido. A não ser que você trabalhe num mercado muito nichado, que é muito difícil de achar profissionais, de forma geral, o mercado está muito concorrido. Então, dica master, anotem aí, para quem está anotando, para quem tem o bloquinho aí, não seja um currículo ambulante. Não seja um currículo ambulante. Se você está ali concorrendo para uma vaga de vendas, eu vou ter milhões de vendedores que fazem as tarefas que eu espero no vendedor, né? Ou seja, venda de produtos, apresentação comercial, né? Tudo isso são as tarefas que eu já espero de um vendedor. Então é isso que vai estar no seu currículo, né? Ah, então eu fazia isso. Então isso é o que está no seu currículo. Eu vou ter milhões de pessoas com aquele mesmo perfil, né? Então, quando eu falo não seja um currículo ambulante, é porque traga os diferenciais. Qual que é o seu diferencial? Né? Além das atividades que todo mundo faz, o que você faz de diferente? Quais foram os resultados que você conseguiu como vendedor? Né? Quais foram os resultados? O que você fazia diferente? Poxa, um projeto, uma implementação. O que você fazia que te diferencie dos outros vendedores? Isso você precisa trazer no seu pitch. Porque se você for uma pessoa comum, igual todas as outras, eu vou escolher uma outra que tenha brilhado mais meus olhos, tá? Então, isso é importante. Tragam os resultados, os projetos diferenciados que você tocou aí nesse período, tá? Que você estava em determinada empresa. Faz sentido, pessoal? Vai me colocando aí, vai me dando um joinha aí pra eu saber que vocês estão captando aí a mensagem, tá? Então, é esse o ponto, né? Que muitos candidatos pecam. Não sejam um currículo ambulante. Então fale das suas atividades sim, então fale um pouco sobre você. Você vai falar das suas atividades, vai falar o que você fazia em cada empresa, né? Mas você vai trazer também quais foram os resultados que você gerou, que projetos que você tocou aí que eram diferenciados, né? E o que você fazia além das atividades que já eram de praxe, tá? Eu sempre trago um exemplo muito simples, que pra mim é fácil, né? Porque é a minha área. Se eu tô buscando contratar uma recrutadora, né? O que eu espero que uma recrutadora faça? Contrate profissionais, né? Contrate, selecione, entreviste e contrate profissionais, certo? Toda recrutadora faz isso? Sim, toda recrutadora faz isso. Se não fizer, tem alguma coisa de muito errado, né? Então, quem vai me fazer contratar? A recrutadora 1 e não a recrutadora 2? Poxa, a recrutadora 1, ela tocou um projeto que ela teve que contratar 200 pessoas em um mês. Né? Além disso, ela participava de calls estratégicos da área de RH com o exterior, né, com outros países. Ela contratava para outros países também, que eu acho que isso é um diferencial. Tô falando de coisas minhas, né? Que se eu fosse para uma entrevista, eu levaria isso de diferencial, né? Eu contratava profissionais para outros países, eu cuidava de indicadores de RH, eu cuidava da planilha, né? Eu fazia coisas que nem toda recrutadora faz. Então eu trazia coisas diferenciadas pro projeto, pra vaga. Então, ou seja, eu mostro ali meu valor e que eu posso agregar mais do que o esperado e que eu tenho meus diferenciais, né? Então, se você fala inglês, se você é muito bom com planilhas, com Excel, se você cuidava disso na sua outra área, o que você fazia além do que já era esperado pra você fazer, tá? Então, esse é um ponto. Primeiro, pense nos seus diferenciais, tá? Não seja um currículo ambulante. Não é para falar suas funções, suas tarefas, é para falar de fato aí qual que era a diferença? Por que você e não o João? Né? Por que você fez diferença naquela empresa e não o João? Né? Porque uma pessoa igual a todas as outras, então se você for mandado embora, tá tudo bem, porque você não fazia nada de diferente, né? Agora, se você fazia coisas diferenciadas, é por essas coisas que você vai ser contratado, tá? Então, muito importante. Principalmente num mercado muito aquecido, você tem que se diferenciar. Então, anota aí 3 diferenciais que você tem, que você pode levar para o recrutador, para mostrar que você não é igual o João, que faz igual todo mundo faz, tá bom? Tô adorando os coraçõezinhos, a live tá super animada. Pessoal, tô vendo que o pessoal tá querendo entrar na live. Ó, de perguntas é o que tá o símbolozinho de pergunta, tá? Não sei se vocês estão errando onde aperta, mas ali, se quiser fazer alguma pergunta, é no símbolo de perguntas, tá? Então vamos lá, vamos para a parte de montar o seu pitch de entrevista, tá? Antes disso, o que é importante vocês terem? Vocês precisam ter, e aí falando um pouco de storytelling, vocês vão contar pro recrutador, sabe o que é que você vai contar pra ele? A tua história, entendeu? É por isso que você não pode ir com um discurso programado.
Então eu vou chegar falando isso, depois eu faço aquilo, depois aquilo outro. Não, não é pra você ir já com aquele discurso pronto, entendeu? Você precisa contar a tua história. E a tua história, sabe por que ela é maravilhosa? Porque ela é única. Ela é única. Ninguém viveu a mesma história que a Mônica, ninguém viveu a mesma história que a Carol, que a Fê, né, que o Ítalo. Não. Cada um tem a sua própria história. E é por isso que ela vai conectar. Porque ela é tua história. Então você precisa aprender a contar a tua história da melhor forma. Porque ela é tua história, né? E o que eu tô querendo dizer com isso, né? Outra tarefinha pra vocês. Criem uma linha do tempo. Linha do tempo. Sabe? Aquela, tipo, uma linha. E você vai colocar tua primeira atividade profissional, o ano que foi, quais foram as principais realizações lá que você acha que é importante para poder citar. Depois coloca a segunda experiência profissional, as principais realizações. Se teve alguma coisa ali, por exemplo, um intercâmbio, MBA, algum curso ali, também coloca na linha do tempo. Vai montando a linha do tempo, tá? Essa linha do tempo é importante para vocês terem com vocês, para consultar antes de ir para uma entrevista, antes de contar essa sua história, né? Porque você não pode esquecer de nenhum detalhe importante, tá? Então você precisa contar a tua história da melhor forma, tá? Pessoal, não precisa serem perfeitos. Pessoas perfeitas não existem, candidatos perfeitos também não existem. Quando chegava um candidato pra mim muito perfeitinho, enquanto eu não tirava um defeitinho, eu não deixava ele ir embora. Porque não existe perfeição, né? E eu vou dizer mais uma outra coisa pra vocês. A imperfeição, ela conecta. Porque ninguém é perfeito. Então, de repente você vai falar alguma coisa tua ali que é uma dificuldade que você tem, de repente um ponto que você tem a desenvolver, não fica com medo de falar. Porque conecta. De repente a outra pessoa que tá do teu lado tem a mesma dificuldade que você, vai falar, gostei dessa pessoa, porque ela também tem essa mesma dificuldade que eu, né? Então, não fiquem com medo de falar a verdade de vocês, de contar a história de vocês, tá? A história de vocês é única porque é a tua história, né? E o que eu tô querendo dizer com isso também? Pessoal, não sejam robôs, mais uma vez, não sejam um currículo ambulante. Coloque emoção na tua história. Você tá contando a tua história, ela é única, né? E eu tenho certeza que você viveu momentos muito de muita emoção na tua vida, que significou muito pra você, e não tem problema nenhum você trazer isso pra entrevista, muito pelo contrário. Mostra que você é humano, e são esses pontinhos que vão conectar e que vão fazer com que o recrutador fique ali na tua história, sabe? Goste do que você tá falando, queira escutar mais. Então, é isso. E aí eu trago uma analogia também muito simples para falar desse pitch de entrevista, que é um trailer. Quem aqui já não foi no cinema? E aí, antes de ir, né, pro filme, tem aquele trailer, né, que passa antes. E aí, cara, você gostou tanto do trailer, né, daquelas partezinhas, micropartes do filme, que você se interessou por assistir o filme. Eu até falo que alguns de comédia até enganam muito, né, que todas as cenas engraçadas estão no trailer. E aí, quando você vai ver o filme, todas as cenas engraçadas você já riu. Então, mas o que é legal de pensar nisso, né? Você tem que mostrar esses fragmentos pro recrutador, naqueles 5, 10 minutos que você tem ali da ligação, do vídeo de entrevista, ou do começo da entrevista de emprego, para que ele queira ver o filme inteiro, entendeu? É por isso que você precisa mostrar no seu pitch de entrevista as melhores partes. Então, quando você fizer essa cronologia, essa linha do tempo, você vai marcar lá com marca-texto quais foram as melhores partes. Quais foram os resultados mais significativos, o curso mais top que você fez, o que teve lá de legal, entendeu? Porque isso precisa estar no seu pitch, precisa estar nesses 5 minutos, precisa estar nessa primeira parte inicial que é pra prender a atenção do recrutador, tá bom? Pessoal, mais uma vez, tá fazendo sentido? Manda um joinha pra mim, tá? As perguntinhas eu vou responder no final, daqui a pouquinho, tá? Então é isso. Então, vocês fizeram a linha do tempo, né? Coloca lá quais foram as principais pontos, porque esses pontos principais precisam ir no trailer de vocês, ou seja, no pitch de entrevista, tá? Então, mais uma vez voltando pro storytelling, quando você estiver fazendo aí essa linha do tempo, pensa no que foi... Quando eu falo pra não ser um currículo ambulante, eu vou dar um exemplo bem prático pra vocês, tá? Então o candidato chega na entrevista, então eu faço isso, aí depois eu mudei de empresa e continuei fazendo isso, aí depois fui pra outra empresa e fiz isso, aí eu também tenho MBA, inglês avançado, bababá, bababá. Tem candidato que dá sono. Eu juro pra vocês que eu já fiquei com sono em entrevista por causa de candidato. Porque assim, uma energia muito baixa, sabe? Gente, vocês vão contar a história de vocês, a energia tem que estar lá em cima. O maior motivo de reprovação que eu tinha era a energia baixa, candidato que chegava quase, sabe,
uma voz baixa, eu tinha que me esforçar pra ouvir. Não, é a história de vocês, sabe? Então vocês precisam contar da melhor forma, pode colocar emoção. Então eu dei um exemplo bem xoxo pra vocês. Um outro exemplo, tipo, bem legal, que vai prender a atenção do recrutador, né? Meu nome é tal, eu trabalhei em tal empresa, o nosso salário fazia uma atividade que eu gostava muito, que era essa. Isso fazia muito sentido pra mim, porque eu sempre gostei dessa área, né? Eu escolhi essa faculdade porque eu sempre gostei muito de trabalhar com isso. Nossa, e essa experiência pra mim foi muito boa, foi muito gratificante. Eu tive um projeto, inclusive, lá dentro, que eu pude trazer um resultado XPTO que marcou a minha carreira. Inclusive foi por causa disso que eu fui promovido, né? E aí eu fui promovido, fiquei um tempinho lá e aí uma outra empresa me chamou. E aí eu achei o desafio muito legal, por causa disso, né? E aí foi muito legal, nesse período eu pude fazer um intercâmbio, eu pude viajar pra fora, né? E aí foi muito legal, eu conheci uma cultura diferente. E eu casei ano passado, né? E foi também muito legal, né? Aquela correria de casamento. Então assim, pessoal, é contar a história de vocês. Primeiro, vocês não são um ser só profissional, vocês têm coisas pessoais aí no meio, né? Você vai precisar ficar falando coisas pessoais na entrevista? Não. Mas tem algumas coisas aí que vocês podem trazer pra trazer essa emoção, né? Pra ficar esse trailer mais emocionante, né? Pra eu querer ver o filme inteiro. Então, você precisa mostrar quais foram os diferenciais, né? E essa é uma sacada legal pra vocês. Tem coisas que às vezes são tão comuns no mundo de vocês, e às vezes o mundo de vocês é a empresa que você tá há 10 anos, né? Que você acha que aquilo ali que você fez não foi um diferencial, foi uma coisa comum, né? Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um programa de estágio, contratando vários estagiários, e a maioria deles era de federal. E muitos, a maioria, sei lá, não sei a porcentagem, mas muitos dos estudantes de federal tinham feito Ciências Sem Fronteiras, muitos. E aí assim, né, como pra eles, no mundo deles, aquilo era muito comum, tinha candidato que vinha pra mim na entrevista e, tipo, se apresentava e não falava, tipo, do Ciências Sem Fronteiras, que é um intercâmbio por um outro país, a pessoa estudou fora, fez projetos fora, às vezes trabalhou fora. E eu lembro que teve um que, no final, ele falou assim, eu também fiz o Ciências Sem Fronteiras, né? Poxa, cara, tipo, isso é super legal de você trazer com mais emoção. Já um outro candidato, ele trouxe a mesma coisa, mas colocou uma emoção muito diferente. Nossa, Carol, mas ano passado eu tive uma experiência incrível pra minha carreira. Eu pude fazer o Ciências Sem Fronteiras e eu fui pra tal lugar e lá eu fiz isso, isso, isso. Nossa, e foi muito legal pra minha carreira. Eu voltei assim, sabe, colocando vários projetos. Então assim, você acha que eu vou lembrar mais de qual? Daquele que falou, eu também fiz isso? Ou daquele que contou super empolgado o que ele fazia? Entendem? Então isso é o storytelling, né? Você contar a tua história. Primeiro na cronologia, não vai começar de trás pra frente. Ninguém começa contando uma história do final pro começo. Você vai começar do começo pro final, tá? Isso é importante. E aí colocando esses picos de emoções em algumas coisas que você vai falando no que fizer sentido, tá bom? Legal, pessoal. Coloquem a perguntinha de vocês que eu vou responder todas que tiverem aí no box de perguntas, tá bom? Então isso é interessante. Então assim, o storytelling, ele ajuda nesse sentido de pôr emoção, mas storytelling, gente, é contar a tua história, tá? E eu tô ensinando vocês a contar ela da melhor forma. E o pitch de entrevista. Então como que você vai se apresentar, né? A proposta da live era como que eu me apresento. Você vai se apresentar. Então agora você já montou a linha do tempo, né? Você vai montar depois a linha do tempo. Sabe quais foram os pontos importantes? Você vai selecionar aqueles pontos mais importantes que você não pode deixar de falar, que é a parte mais importante do seu trailer. E você vai montar o seu pitch em até 5 minutos. E aí eu proponho que vocês gravem, seja em vídeo, seja em áudio, e para vocês se desafiarem a isso, né? Porque quem ainda não teve esse desafio, provavelmente em breve alguma empresa vai ligar, ou alguma empresa vai pedir esse vídeo currículo. Então é importante que vocês tenham isso, até porque, tipo, putz, já treinei, tô pronta, tô pronto. Pede pra algum amigo ouvir, né? Então você vai gravar, essa é a tarefinha que eu deixo de tarefa da live pra vocês. Vocês vão gravar esse pitch de entrevista, tá? Que vai durar aí até 5 minutos, não passa disso, contando a história de vocês. Me conta um pouquinho sobre você. Essa é a pergunta. Que vai vir em todas as entrevistas. Você vai contar sobre você vai contar a tua história, tá? E talvez fique até melhor do que pensar em entrevista, né? Você vai contar a tua história, vai bater um papo ali com o recrutador, tá? E é até legal, porque nas minhas consultorias eu faço simulação de entrevista também. Eu tenho uma cliente que na primeira sessão ela falou super tranquilo da história dela, me contou tudo. E quando foi a simulação de entrevista, ela travou, porque tinha a palavra entrevista, né? Então, pessoal, não fica assim preso nisso. É um bate-papo sobre você. É um bate-papo sobre você com o gestor ou com o recrutador, tá bom?
Então, o pitch de entrevista é isso. Então, deixa ele prontinho, que você precisa chamar a atenção do recrutador, contar os seus diferenciais aí nesse começo aí da entrevista, tá? Pessoal, quem tá chegando agora, eu vou deixar aí a live, tá? Por 24 horas pra vocês poderem assistir depois. Quem tá ainda assistindo aí, tá valendo a pena as dicas aí, manda um joinha, tá? Pessoal, é isso. Me fala aí se ficou alguma dúvida com relação a pitch de entrevista. E se vocês têm alguma dúvida pra fazer a gravação aí de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntinhas que apareceram aqui. A Daila perguntou, como justificar a mudança de área? Vamos lá, então, mudança de área, tem alguns motivos para uma mudança de área acontecer. Pode ser, né, porque te mudaram de área, pode ser porque você quis mudar, você precisa explicar a verdade, gente. Eu nunca vou falar pra vocês não falarem a verdade. Tem formas diferentes de contar a mesma coisa, né? Então tem formas diferentes de contar a mesma história, já que a gente tá falando de história, né? Tem pessoas que vão contar uma versão, outras. Você precisa contar uma versão que seja verdadeira, mas que casa ali com a oportunidade, tá? Então, por exemplo, se você mudou pra área que é a vaga, aí você vai contar com nossa, foi muito legal que eu pude mudar de área, eu pude ir pra essa área que eu gosto muito, né? E eu gosto muito dessa área. Se você mudou pra uma área que você não tá feliz, aí você vai contar, poxa, e aí me mudaram de área. E é por isso que eu tô procurando outra oportunidade, porque eu não gostei de ter mudado de área, né? Essa área eu não gosto dessa área. Então, assim, vai depender de pra que vaga você tá concorrendo, né? Então a história pode mudar dependendo, né, de pra quem você tá contando. Isso você tem que ter um pouquinho de manejo com isso, tá? Mas sempre contar a verdade e sempre puxar um pouco a sardinha pra área que você tá concorrendo, tá? Se você estava nessa área que você tá concorrendo e foi pra outra, você pode usar até isso a seu favor. Poxa, e eu gostava tanto da outra área. Porque outra coisa que eu não falei, né, pessoal? Paixão. Vocês precisam trazer paixão pela área de atuação, pelo cargo de vocês. É por isso que a maioria das pessoas são contratadas. Eu quero contratar alguém que é apaixonado por aquilo que tá fazendo. Porque se ele é apaixonado, ele vai fazer da melhor forma pra mim, entendeu? Então, gente, é isso. Não busque emprego que não caibam em vocês, não busque emprego que não faça sentido pra vocês, mas emprego que brilhem os olhos. Eu sei quando um candidato chega pra mim e os olhos dele estão brilhando de verdade, porque ele quer muito trabalhar naquela empresa, ele quer muito aquela vaga. E eu contrato essas pessoas, né? Essas pessoas que são contratadas. Os gestores, às vezes, preferem a pessoa que tá mais com paixão pela área do que aquela pessoa que tem muito conhecimento, tá? Então isso é uma verdade e é importante vocês saberem, tá bom? Daila, me fala se eu respondi a tua pergunta. Se não foi isso que você quis perguntar, manda outra perguntinha aqui que eu respondo, tá? Ah, boa pergunta, eu não falei, né? Porque eu fiquei tanto no pitch de entrevista. Dinâmica de grupo ainda é usado? Sim, muito usado. Inclusive o pitch ele é muito importante para as dinâmicas. O que é uma dinâmica, pessoal? Via de regra, é porque é uma vaga que tem muitos candidatos, eu tenho muitas vagas. Sabe aquelas vagas que eu tenho, tipo, 30 vagas? E aí, pra otimizar o processo, eu já chamo 30 pessoas, daquelas ali eu seleciono 5 para poder seguir, né? Então, você vai ter, sim, 5 minutos para se apresentar, né? Sabe aquela coisa que cada um vai lá na frente e fala e tem 5 minutos para se apresentar? É isso. Então, você vai falar o seu pitch. E ainda é usado, sim, mais para cargos operacionais, tá? Pode ser, sim, algum cargo, assim, de analista, ainda que façam dinâmica de grupo, mas é mais para cargos operacionais, tá bom? Então é isso. Então, dinâmica de grupo ainda é usado sim, até inclusive em vídeo, tá? Tem vídeos que são feitos em dinâmica de grupo, né? Por vídeo, com várias pessoas ali online, tá bom? Então ainda é usado sim, e o pitch de entrevista é muito importante para as entrevistas em grupo, porque você tem normalmente pouco tempo para poder falar, tá? E lembra, né? Importante, antes de pular para a próxima. Esse é um exemplo claro. Tem 30 pessoas. Eu já entrevistei 30 pessoas, até mais, assim, vou trazer 30 pessoas numa sala. Cara, no final, eu não lembrava de todo mundo, gente. E recrutador, assim, poxa, tem que ter minha memória e tudo mais. Eu às vezes anotava a cor da camisa e tal, né? Mas eu lembrava daquela pessoa que me contou a melhor história. Sabe? Eu não ia lembrar das 30 histórias. Eu ia lembrar daquela história que me marcou. Sabe? Aquela história que teve uma emoção, aquela história, aquele trailer, sabe? Que me chamou a atenção. Então é isso, tá? Quando perguntam sobre habilidades ou competências, qual a diferença exata? Sempre fico confusa. Legal.
Vamos lá, competência, ele na verdade é o que a gente chama em RH de chá, né? Competência, o que é uma competência? Ele é um conhecimento, uma habilidade e uma atitude, ou uma atitude, né? Então, a competência, ela é um conjunto desse chá, né? Que é um conhecimento, pode ser um conhecimento que você tenha, pode ser que você conheça muito algo, mas é algo que você também tem que ter habilidade, né? Que é o chá e a atitude. Porque não adianta você conhecer algo, por exemplo, saber muito de um determinado assunto, mas não pôr aquilo em prática, tá? E não ter atitude de vivenciar aquilo. Então, a competência, a atitude é uma das partes importantes na competência, tá? Habilidades ou competências, então, a competência, a habilidade é quando você sabe muito bem fazer alguma coisa, tá? Então, você faz aquilo há muitos anos, então você sabe muito bem fazer aquilo, né? Mas talvez você não tenha todo o conhecimento, talvez você não tenha a parte teórica daquilo, né? Ou a atitude. Às vezes você tem uma habilidade muito boa, mas tipo, você não gosta de fazer aquilo, você não quer fazer aquilo, ou você não se propõe a fazer, tá? Gente, tá travando aí pra vocês? O Roberto me falou que tá travando. Me fala se tá travando pra outras pessoas aí também. Só pra eu ter uma noção, tá? Se é minha conexão, o que tá acontecendo, tá bom? Mas de qualquer forma vai ficar online pra vocês aí depois, tá? Me fala aí, pessoal. Me fala se tá ok. Me dá um ok, um joinha aí pra eu saber se tá ok ou se tá travando pra vocês, tá? Então vamos lá. Então com relação a qual a diferença entre quando perguntam sobre habilidades ou competências, qual a diferença exata, tá? Então, habilidade é você saber fazer algo, tá? Habilidade é você saber fazer algo, tá? E a competência é você, além de saber fazer algo, você tem um conhecimento e você tem atitude, você coloca aquilo em prática, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Priscila. Carol, na entrevista devo contar detalhes sobre minha vida pessoal? Não. Não. Quando eu falo de contar alguns detalhes da vida pessoal, porque às vezes tem alguma coisa que influencia o teu profissional, tá? E aí é uma pergunta muito interessante, que tem muita gente que me pergunta, né? Ai, Carol, mas a recrutadora me perguntou isso da minha vida pessoal, se eu tenho namorado, com quem que eu moro, né? Tem algumas coisas assim. Eu não sou a favor de fazer essas perguntas, mas teve algumas situações que eu tive que perguntar, porque eu contratava profissionais que precisariam mudar de cidade, mudar de país às vezes. Então eu precisava saber como que era a estrutura familiar dele. Se ele ia ter alguma dificuldade de ter essa mobilidade, né? Porque era uma pessoa que ia ter muita mobilidade, ia ter que se mudar muito, né? Então eu perguntava sobre a família, sobre os filhos. Então aí assim eu perguntava, tá? Mas vida pessoal é o seguinte, se te perguntarem, você responde. Se não te perguntarem, você vai levar o que de fato é importante, tá? Então, por exemplo, você saiu de um emprego porque você teve um problema pessoal. Se for um problema pessoal que você possa abrir, né? Aí você vai falar qual foi esse problema pessoal. Então, você só vai contar o problema pessoal, o fato pessoal, se tiver a ver com o que você tá falando ali, tá? Então, se te perguntarem, por exemplo, qual foi o momento mais difícil da tua vida, sabe? Você pode falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta voltada pro pessoal, você pode falar também, tá? Então isso é importante de dizer. Então algumas coisinhas você pode falar, tá? Principalmente se foi algum motivo de saída, se esteve ali no meio da conversa. Eu lembro que quando eu perdi a minha mãe, eu fiz algumas entrevistas. E normalmente perguntavam, né? Com quem você morava, etc. E eu tinha que falar da minha mãe. E assim, no começo era meio difícil, né? Mas eu falava numa boa, olha, então, perdi minha mãe, enfim. Algum momento você vai ter que falar, porque igual eu falei pra vocês, lado pessoal, às vezes tá muito em conjunto com o lado profissional, né? O lado pessoal e o profissional caminham juntos porque você é uma pessoa, né? Você é único. Então vão ter algumas perguntas, mas, por exemplo, eu já tive uma situação de uma menina que tinha perdido o pai, muito recentemente, e ela começou a chorar dentro da entrevista comigo, entendeu? Então tomem cuidado, se tem alguma coisa da sua vida pessoal que ainda te machuca muito, que é difícil de falar, não fica muito naquilo, não evita de trazer pra entrevista, né? Porque eu sou muito sensível, até porque eu já tinha passado por isso, mas tem gente que fala, não tem inteligência emocional, enfim, né? Chorar em entrevista, gente, claro que nesse caso é um caso separado, tá? Ela tinha motivos pra chorar.
Mas eu já tive gente que chorou assim pra que eu ficasse com dó, sabe? Ou gente que chorou contando alguma situação assim do trabalho. Então tome cuidado com isso, porque o tipo de emoção que você demonstra também pode mostrar que você não tem inteligência emocional pra lidar com aquela situação, tá bom? Alessandro, Carol, alguma peculiaridade para entrevistas de companhia aérea? Olha, Alessandro, eu contratei comissários, pilotos, e o que eu falo pra vocês é que não tem diferença. A diferença é que pra vocês é a oportunidade da vida de vocês, né? Às vezes são poucas companhias que contratam, são poucas oportunidades de contratação. Então, o maior erro de vocês, do pessoal de aviação, é querer entrar igual um robozinho. Aí você fica igual a todo mundo, entendeu? Porque assim, você fica lá nos grupos, o que eu tenho que responder, o que eu respondo pra pergunta X, o que eu respondo pra pergunta Y, e fica um montão de robozinho, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem que trazer autenticidade, né? Claro, amor pela área sempre, mas eu acho que o diferencial é isso, né? É muito concorrido. Então se você ficar fazendo tudo que todo mundo tá fazendo, você vai se tornar mais um. Então seja você mesmo, fale da tua verdade, sabe? Na entrevista. Não fique tentando decorar textos, nossa, então se perguntarem isso eu respondo aquilo. Não. Seja você mesmo, né? Porque a entrevista de um é diferente da entrevista do outro, né? Então, acho que pra linha aérea o que eu trago é isso, né? E também que também tá mudando. Tem empresas como a Latam que agora já estão fazendo vídeo entrevista. Então, você também tem que treinar essa questão do pitch que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, me mande agora pra eu responder, tá? Tô vendo aqui se eu perdi alguma. Legal, hein? Não tinha feito live de segunda ainda. A Fê falou que tá adorando, porque amanhã ela vai pra uma entrevista e vai ajudar ela, legal. Eu não tinha feito live de segunda ainda, né? Eu fazia de domingo. Mas aí hoje eu decidi fazer de segunda pra testar. E eu tô achando legal, tá? Deixa eu descer aqui. Arthur. Como se preparar para entrevistas que não se sabe a empresa e só o nome do cargo? Apenas responder o que perguntam ou deve pesquisar até descobrir algo da vaga? Arthur, são as vagas confidenciais, né? Então, é muito comum, assim, normalmente são consultorias, né? Eles não podem abrir o nome da empresa, porque às vezes, até se ela dá muito detalhes, você vai saber que empresa que é. Normalmente vagas confidenciais assim, ou é um projeto muito novo, ou a pessoa está sendo demitida e eles não querem que a pessoa saiba, né, que vai ser demitida. Então acontece isso daí. O que você pode fazer? Pergunta o máximo que você puder sobre a vaga, né? Que região, porque eles vão ter um limite que ela vai poder te dizer, um limite que não. Vagas confidenciais normalmente, a primeira etapa com a consultoria é confidencial, mas a próxima etapa eles já abrem muita coisa, né? Então, como se posicionar? Não falar de nenhuma, né? Por exemplo, né? Você não sabe a empresa que é. Então, tomar cuidado para não falar mal de nenhum setor, mas fazer as perguntas que são importantes para você decidir se aquilo faz sentido para você ou não, né? Por exemplo, região, nível salarial, essas coisas, tá? Mas, normalmente, é só responder as perguntas mesmo, tá? Porque você não vai poder falar da empresa, você não vai poder se vender específico para aquela empresa, mas você pode perguntar, por exemplo, quais são os valores da empresa, se é uma empresa mais nova, se é uma empresa mais antiga, se é uma indústria, qual que é o setor. Às vezes algumas coisas ela pode abrir, e aí às vezes por conta disso você consegue mais ou menos descobrir qual que é a empresa, ou qual que é a área, pelo menos, tá? Mas fica tranquilo que provavelmente na próxima etapa eles abram pra você qual que é a empresa, porque você precisa, né, decidir aí pra poder tomar uma decisão, tá bom? Me fala se eu te respondi, Arthur. Tô olhando aqui se tem mais alguma pergunta, tá? Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta aqui sem responder. Opa, apareceu uma aqui. A habilidade ou competência, ela deve ser só técnica ou pode ser comportamental? Uma competência, ela pode ser uma competência técnica e também comportamental, tá? Tem um termo que está sendo muito utilizado aí em inglês que é a hard skill e a soft skills, tá?
O que são as soft skills, né? São as competências leves que eles falam, né? Que são as competências comportamentais, tá? Então, por exemplo, liderança, habilidade de negociação, né? Então, essas são as questões comportamentais que sim, podem ser comportamentais, tá? E tem as hard skills, que são as competências mais pesadas que eles falam, que são as competências mais técnicas. E aí sim, né? De repente, habilidade com alguma ferramenta, algum conhecimento de alguma ferramenta, ou alguma coisa muito particular da área, tá? Então, sim, a competência ela pode ser comportamental ou técnica e é usado esse termo, tá? Hard skill ou soft skills, tá? É um termo novo que está sendo utilizado, tá? Inclusive, as soft skills estão sendo muito valorizadas nas entrevistas, tá? Até mais do que as competências técnicas, tá bom? 40 minutos de live. Alguém tem mais alguma dúvida para eu poder finalizar? Se tiver, mande agora. Pessoal, me manda aí coraçãozinho quem gostou da live, se fez sentido pra vocês. Me fala aí quem que vai fazer a linha do tempo, o que vocês podem colocar em prática aí na vida de vocês, tá? Me dê aí esse feedback, tá? Cadê os coraçõezinhos que eu não tô vendo? Pra eu poder finalizar. É isso, pessoal. Queria fazer uma chamada também pra vocês, né? Eu sou consultora de carreira, coach, né? Mas eu tô focando bastante em recolocação. Então, se você tá procurando aí um emprego, se tá precisando de ajuda, eu posso dar uma ajuda muito maior pra vocês no individual, né? Também tenho minha consultoria em grupo, que eu acabei de finalizar uma, inclusive tem algumas pessoas aqui da consultoria em grupo, né? Então, quem quer esse acompanhamento mais de perto, né? Eu tenho minha consultoria individual e minha consultoria em grupo, que eu foco bastante em currículo, LinkedIn, simulação de entrevista, né? E eu vou fazer uma análise direcionada pra você, tá bom? Então, quem quiser reassistir de novo, eu vou deixar, tá bom? Eu vou finalizar agora e deixo salvo aí por 24 horas. Tá certo? Então é isso, pessoal. Quem quiser me ajuda mais especializada, me manda mensagem, me manda inbox, que daí eu falo com vocês, tá bom? A Fê fez uma última pergunta aqui. Que ela vai para uma entrevista amanhã, mas não tem experiência na área, apenas teórica. Não tem problema, você vai trazer a sua experiência teórica da melhor forma, tá? Se você teve a oportunidade de fazer algum estágio, alguma coisa legal, se não, você pode trazer todo o seu conhecimento teórico, né? Se é o que você tem, não tem problema, tá, gente? Às vezes o amor, a paixão pela área vale mais a pena do que a experiência de fato, tá? Então você vai trazer o quanto que você quer trabalhar naquela área, o quanto que você gosta daquela área e o quanto que você aprendeu, quais cursos você fez, né? Traz tudo aí que teve de legal, tá bom? Naquela área que você trabalhou. Mas não tem problema, só direciona, né? Para aquela área específica. E se você já teve alguma experiência de carreira, mesmo que não seja naquela área, veja se não teve alguma função que você já ocupou no passado que tenha a ver com aquela vaga nova, tá? Então vamos supor que você vai para uma área de finanças e hoje você é auxiliar administrativo, né? Será que você já não fez alguma atividade de finanças no seu dia a dia, né? Ou na faculdade, ou no colégio? Então tenta trazer essas experiências passadas, nem que sejam algumas coisinhas que você acha que tenha link, que tenha a ver com a vaga que você está se candidatando, tá bom? Depois me fala se eu te respondi. Pessoal, se depois vocês assistirem a live e ficar com alguma dúvida, pode mandar no meu inbox que eu vou responder todo mundo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada aí pela presença. Vou finalizar aqui.